aqui no estado do Pará. Ele que é subtenente do Corpo de Bombeiros, que já tocou com vários artistas famosos paraenses, entre eles Fafá de Belém, Beto Barbosa, Pinduca e Lia Sofia. Eu entrevisto ele, Daniel de la Touche. É um grande prazer. Prazer todo meu. É uma honra. Certo, Daniel. Para início, queria saber como começou sua vida musical, como surgiu. Na realidade a minha vida musical começou, eu tinha uns 6 anos de idade, meu pai era luthier, ele fabricava instrumentos musicais e ele sempre teve assim um prazer imenso em lidar com instrumentos musicais. Ele era músico também da banda da Polícia Militar e ele uma vez perguntou para mim, disse: filho, o que é que tu acha? Tocaria qualquer instrumento desse aqui? Qual desses você gostaria de tocar? Qual desses você tem mais assim, intimidade, se identifica mais com esse? Saxofone, tal. Cara, eu fui com a cara logo, olhei direto pro trompete, olhei e disse: pô pai, eu quero esse aqui. E daí foi se desenrolando, fui soltando, fui estudando. E assim começou minha vida musical em casa. Muito bom. E quem foram seus professores? Eu tive vários professores. Eu tive, no começo, eu comecei a estudar com um trompetista que muita gente não conhece ele. Assim, não tem assim referência com um grande trompetista. Mas na minha época, ele ia muito lá em casa, ele tinha um trompete, ele tocava muito bonito. Quando ele tocava o instrumento, eu achava ele próximo, assim, perto dos trompetistas que tinham, o Maciel, do Exército, o Reinaldo da Aeronáutica. Nesses casos eles eram referências da música daquela época, né? Então, esse cara que ele ia em casa era o Misael Costa. O Misael Costa, se um dia ele assistir isso aí, Misael, um abraço pra ti, cara, muito obrigado. Foi através desse cara que eu comecei assim a tocar as primeiras notas. Ele ia lá pra casa e dizia: olha, Danielzinho, é assim e tal. Ele começava, ele me passava algumas dicas e ali eu fui estudando com o Misael Costa. Rapaz, esse cara aí, outro dia eu encontrei com ele, eu estava no Líder, fazendo compra, me encontrei, para mim foi assim, essa expressão. Muito bom, né? Encontrar assim o primeiro professor. Primeiro professor. Muito bom mesmo. Depois dele, eu estudei assim, mais pesadamente, né? Mais harmonia e tal, a estruturação da música toda. Eu fui pegando com um cara também que já é falecido, né? É o Jesus, ele trabalhava no DAC, no Departamento de Aviação Civil, e tocava saxofone. Ele era daquelas orquestras antigas, da Orquestra Tabajara, aquelas orquestras. O cara era um saxofonista super refinado, o cara era fantástico. E não só eu estudei com ele, como o Toninho Aberatá e outros músicos aqui do Pará, que estudaram, né, toda a parte de harmonia com ele era fantástico. Certo. E instituições, escolas, qual foi as escolas que você frequentou? Olha, a minha primeira escola, na realidade a minha primeira escola foi à noite, né? Eu fui convidado para tocar com uma banda, gente, por incrível que pareça, vocês não vão acreditar. Eu tinha já 13 anos de idade, e eu fui convidado para fazer um baile na Assembleia Paraense com uma banda chamada Os Panteras, do meu amigo Cláudio Pantera. Isso aí, 1980, vou deixar a parte do ano para lá, senão vocês vão acabar descobrindo a minha idade, eu não quero. Então, segredo. Então naquela época, eu fui convidado para fazer um som com os Panteras, e eu te digo que a minha primeira escola foi essa aí. Eu fui logo de cara, logo público para tocar, fazer uns solos assim, umas músicas difíceis que naquela época eram difíceis mesmo, né? Mas eram músicas populares, internacionais, que tocavam no mundo todo, que a gente ouvia nas rádios e era muito mais fácil para decorar, e eu fui fazer isso. Mas na realidade, escola mesmo, a minha primeira escola foi o SAM, Serviço de Atividades Musicais, que ficava ali na Praça da República. Lá eu tive aula com o Tinho Pimenta. O meu primeiro professor de trompete foi Valdemar Teixeira, era um maranhense, um senhor dos 68 a 70 anos de idade, que dava aula naquela época.
Ele era maranhense, mas morava em Belém e dava aula no SAM. Então foi a minha primeira escola, foi o SAM. Depois do SAM nós fomos para o Carlos Gomes. Fui estudar o Carlos Gomes. A professora Glória Caputo, na época, me viu no SAM e disse, não, eu vou levar você para estudar para o Carlos Gomes. E lá no Carlos Gomes, eu cheguei e encontrei a Big Band da Fundação Carlos Gomes, que hoje é a Amazônia Jazz Band. Então a Big Band da Fundação Carlos Gomes estava sendo fundada naquela época. Tinha mais ou menos uns 2, 3 meses que ela se apresentava, com vários artistas, como o Figueiredo do saxofone, o Tó, que é o irmão dele, que é do trombone, que é do Exército. Nós tínhamos vários músicos, o Mariano, que era o baterista, enfim, nós tínhamos vários artistas que faziam parte dessa banda. E eu comecei a estudar no Carlos Gomes e comecei a frequentar a Big Band da Fundação Carlos Gomes. Nós chegamos até a gravar um disco na época. André Pinheiro foi a cantora, cantou muitas músicas como Irapuru e algumas músicas aí, né, de artistas paraenses. E eu, de lá do SAM, passei para o Carlos Gomes. E do Carlos Gomes eu fui até Brasília, ganhei uma bolsa para estudar em Brasília. Através da Fundação Carlos Gomes eu fui estudar em Brasília. Então, eu passei 2 anos em Brasília, na Escola de Música OMB, Escola de Música de Brasília. Fica ali na quadra 602, módulo de Azaçu, próximo lá do lago e tal. Nesse tempo quem era o professor lá? Nesse tempo, rapaz, era o Reginaldo Farias Leite, já falecido, trompetista, o primeiro trompetista da Sinfônica de São Paulo, né, o primeiro trompetista. Esse rapaz ele morreu num acidente automobilístico, foi um negócio grave. Foi lá que eu conheci o Paraíba do trompete, o Paraibinha, o Moisés Alves, era muito tempo. Ele, o Naô, todos o Ayrton, o Ayrton Bank, o Heinz, toda essa galera é do meu tempo. Assim, nós somos toda uma só idade. Né? Eu conheci essa rapaziada lá, na época, lá em Brasília, né? Porque na época eu fiquei 2 anos estudando em Brasília e para mim foi um aprendizado maravilhoso, porque foi lá que eu desenvolvi toda a parte de leitura musical, a parte que realmente o músico tem que saber, né? Sim. Que é ler música, a parte teórica, né? Toda essa história da música e tal, enfim, aquelas coisas que a gente... Mas a escola mesmo, verdadeira, foi depois que eu retornei para Belém, que eu fui tocar nas outras bandas, fui tocar na banda Arilô, toquei 6 anos ali no Calamazu, uma banda chamada Esquema Central. Depois eu fui para os estúdios, na época que era vinil, a gente gravava vinil. Era na época do vinil. Né? Aí eu gravei a Gretchen, gravei o Ted Max, aqueles músicos antigos, o Índio Apaixonado, do Brega, aqui em Belém, na gravação, ali no estúdio do Carlos Santos, Marajoara, ali a gente gravava 3 LPs por semana. A gente morava dentro da gravadora, a gente dormia na gravadora. Acabava um disco, já tinha outro naquela época, na época do ouro, né? Então os caras iam pro garimpo, aí ganhavam muito ouro, ganhavam muita grana, aí vinha para Belém e disse, eu quero ser cantor. E todo mundo queria ser cantor naquela época. O Amado Batista, gravei o Alípio Martins, eu gravei muitos artistas. Eu já passei, assim, minha participação como profissional, músico, participações, eu já mais de 1.000, 1.500 discos, mais ou menos, eu gravei. E falar sobre ser cantor, eu vi outro dia um vídeo dele no YouTube, se você colocar lá Daniel De La Touche, vai aparecer essa peça aqui cantando. Conta essa experiência, como é, olha, se a banda era sua, como é cantar, sair do trompete, né? Olha, na realidade é o seguinte, eu sempre gostei de cantar, eu sempre tive uma facilidade muito grande, eu agradeço a Deus pelo dom, e isso aí não é nosso, isso aí é toda honra e toda glória do nosso Senhor Jesus Cristo, porque o dom é dado por Deus, né? Então, eu fui escolhido assim a dedo por Deus. Eu nunca fui um cara assim muito de me ligar e estudar muito, né? Me matar de estudar, não. Eu gostava era de tocar, eu queria tocar. Tanto é que eu fiz o caminho inverso, né? Eu primeiro fui aprender a improvisar, fui primeiro aprender a tocar a linguagem do bebop, os americanos, fui copiar os caras, fui atrás, fui estudar isso aí para depois de muito tempo eu ia aprender a ler música, me preocupar com partitura. Eu toquei muitos anos de ouvido, tinha uma cabeça muito boa, eu ouvia uma vez, não esquecia mais.
né, decorava aquilo e aquilo eu ficava tocando, enfim, eu tinha uma facilidade monstra, até hoje tenho. Mas depois fiquei bitolado. Hoje eu já preciso da partitura, porque de uns anos para cá você também vai envelhecendo e a cabeça já não vai mais dando tudo dentro, né? Uma memória. É muita informação, o cara vai envelhecendo, enfim. Então hoje eu já não tenho mais aquela facilidade que eu tinha quando eu tinha 20 anos. Mas a história de estudar e de querer ser cantor nunca rolou. Eu fazia backs quando a gente gravava, aí o cara do estúdio dizia, o diretor musical, né, o produtor dizia, Adriano, tu é afinado. Olha, o Joba não veio, porque o Joba com a Licinha Sorrente fazia back e tal, a Suzane Simone, olha, tu não quer fazer back com as meninas e tal? Pô, tu é afinado. Aí eu fui fazendo back, fazendo experiência e tal, tudo. Aí disse, pô, teu timbre de voz é bom, cara, tu canta bem. E um certo dia eu estava gravando, era 5 bandas, era Companhia do Calypso, era Carmen Bandeira, estava gravando o disco do Pipoquinha de Normandia, Negros de Nós, uma galera lá de Macapá e umas pessoas de Manaus, só em Belém gravando. Eu sei que eram 5 discos, já não mais vinil, agora já na época aqui já mais chegando aqui para Sandy Júnior, já era CD. Então, nessa época, uma amiga minha estava namorando um rapaz aí e eles tiveram uma briga e tudo, e ela estava com ele no estúdio gravando. E já tinha o processo em andamento, e o Maestro Manuel Cordeiro estava produtor musical, lá na MC Produções. Aí fui, depois da briga deles lá, que eu não sei, também não importa contar isso aqui, aí eu fui chamado, ela disse, poxa, olha, tu não queres gravar? Fui convidado por ela, tem um disco aí que está em andamento, é um projeto, eu só queria que você cantasse, interpretasse as músicas e tal. Aí eu digo, vamos ver, é um desafio para mim. Aí eu fui, olhei e muitas músicas eu não gostei, não me identifiquei e disse, olha, eu posso fazer o seguinte, eu aceito, mas vai ser do meu jeito. Eu sempre fui assim, chato mesmo. Olha, vai ser do meu jeito, tem que ser do meu jeito. Então, que seja do seu jeito. Aí eu fui para casa, peguei um violão, nunca tinha feito uma música, comecei a compor para esse disco. Aí eu aproveitei algumas músicas do Nilke Oliveira, algumas que já estavam lá, e eu fiz mais 8 músicas, fiz assim rápido, 8 músicas de minha autoria. Para quem nunca tinha feito música nenhuma, eu fiz 8 em 3 dias. Eu fiz 8 em 3 dias, 8 músicas em 3 dias, inclusive uma delas foi o sucesso do meu CD, foi o carro-chefe, não use as palavras para dizer adeus, para não machucar o grande amor que pulsa dentro de mim. Tenho certeza que não vai ser o fim. Nos seus caminhos eu vou ser sua direção. Muita gente conhece essa música, tocou bastante. E essa música eu fiz para o carro-chefe, eu gravei e tal, e daí surgiu a ideia de gravar o CD Anjo Bom, né? Que inclusive eu deixei o título do CD Anjo Bom por causa da música do Nilke Oliveira, que é uma música que diz: Anjo bom, te encontrei e não vou te perder, és o meu astro rei, sou o teu maior prazer. Essa música é muito boa do Nilke Oliveira, e eu deixei o título Anjo Bom. E aí foi através disso aí que começou a minha carreira de cantor. Mas que logo em seguida também eu não liguei muito e deixei, até porque para conciliar a vida militar, a vida de quartel, com vida de shows e viagens e dono de banda, fica um pouco difícil. Então eu tinha que escolher, ou eu era músico instrumentista, ou deixava de ser músico instrumentista para ser cantor e ao mesmo tempo músico instrumentista militar e tocar com os outros e gravar um CD da Lucinha Bastos e do nosso Tom e da galera que convidava, e era aquela correria e todo mundo queria. Graças a Deus eu fui um cara muito solicitado na época em que a gente gravava muito, que hoje em dia parece que está subindo, o negócio está ficando difícil. Vocês não estão usando mais nem CD, na verdade, estão fazendo só, botando nas plataformas digitais, hoje é uma coisa muito evoluída. Hoje a coisa evoluiu bastante através da internet, Com né? certeza. Então veio facilitar por um lado, e por outro lado veio tirar o pão da boca dos
dos artistas, né? Que hoje em dia tu procura, o cara já faz no teclado. Pois é, substituir isso é um tanto polêmico, né? Esse assunto de DJ substituir uma banda. Eu não gosto de entrar nesse mérito, né? Porque isso aí. Eu faço meu trabalho, eu gosto muito do que faço, respeito o trabalho dos DJs e tem campo, tem espaço para todo mundo. Isso aí é fato. Mas aí, voltando à história de cantar, eu gravei mais um CD que foi o Final do Barata, que é irmão do Manuel Cordeiro. Nós fizemos uma banda, na época era a banda Voyage. Nós gravamos um disco e logo em seguida ele morreu e esse disco foi negociado através da irmã dele, a Azuleide Cordeiro, vendeu para uma outra banda. Inclusive nem nos participou de nada, enfim. Mas então, vou descer para lá. Então, deixa para os bastidores. Então, a minha vida como músico, como cantor, parou por aí. Né? E eu canto assim. O cara me chama para fazer uma parada ali, ó, vamos hoje, quero que tu cante e toque no aniversário da minha filha e tal. Já faz esse trabalho? Eu faço sim, com certeza os amigos chegam, vêm com a gente e a gente faz esse tipo de trabalho. Agora vamos falar das suas referências. Quais são suas referências e se você já tocou com alguma delas? Olha, não, eu não toquei. Aliás, eu nunca toquei com uma das minhas referências, tá? Na realidade, as minhas referências musicais foram músicos internacionais, como Miles Davis, Chet Baker, Wynton Marsalis, Arturo Sandoval, que para mim é o cara que eu assim, gosto mais de ouvir. Vai estar esse ano no Jazz Trunk Festival lá em São Paulo, em outubro, todos convidados, concertistas. Perfeito. Mas infelizmente, por eu criar raízes aqui e o trabalho, né, em si que me segura muito no estado, eu doei minha vida, 28 anos eu estou fazendo de Corpo de Bombeiros Militar hoje. Em 5 de novembro a gente fez 28 anos passado e a gente já tem 28 anos nessa carreira. Então isso aqui me segurou, me prendeu muito aqui. Eu escolhi isso, escolhi ficar, escolhi viver aqui, escolhi a banda do Corpo de Bombeiros para tocar. Poderia ter ido para qualquer uma outra, mas o meu sonho mesmo era ser do Corpo de Bombeiros e eu realizei. E deu certo, né? Você fez seu nome aqui, hoje a gente está fazendo essa entrevista graças a essa carreira maravilhosa que você tem construído aí ao longo do tempo. E tá certo. E você já participou de outros programas, né? De entrevistas? Sim. Carreira. Quais? Sim, na realidade eu já fiz algumas entrevistas quando eu tinha um trabalho chamado The Jazz Moment, né? O momento do jazz, e eu fazia apresentações aqui e fora do estado, com alguns amigos, com o João Ribeiro, que é o Nego Joga do trombone, o Ale Bichara, enfim, alguns outros músicos, que eu não lembro agora, mas a gente tinha um trabalho. Só apresentava jazz e blues e eu fiz um trabalho na época, gravei para Cultura, isso tem gravado na TV Cultura, TV Nazaré, enfim, um trabalho que a gente fazia, que tinha ali no Polo Joalheiro, montava a banda e a banda ia lá, inclusive que era apresentadora da Larminha. Antes também fizemos na Cultura, na época que era o Messias, e tem algumas coisas gravadas aí. Mas programas mesmo, eu participei do Som Brasil da Rede Globo, que eu gravei com a Lia Sofia, né? Nós fomos homenagear o Paulo Zoni, Cláudio Zoni, que é o cantor, e aquela cantora, uma cantora carioca que tem, cara, que quase ninguém conhece, a Sandra de Sá. Então a gente foi homenageá-los com a banda da Lia Sofia e nós gravamos o programa do Som Brasil, depois nós fizemos o Jô Soares, umas 4 participações ali na Fátima Bernardes, ali no encontro com a Fátima, no programa ali da Globo. Enfim, a gente já participou de vários programas importantes da TV brasileira, incluindo a TV Cultura, que eu acho a melhor de todas. Certo, muito bom. E também queria saber sobre a sua rotina, se você tem rotina, como é a sua rotina? Essa foi uma pergunta aí do querido do grupo, do Júlio. Obrigado, Júlio, pela pergunta por contribuir. Olha, minha rotina é quartel, de manhã,
quartel. Esse horário aqui estamos sendo liberados. Se tiver algum estúdio, alguma coisa para fazer à tarde, também. Como eu estou tocando agora com Pinduca e com a Lia Sofia posteriormente, ela mora em São Paulo, mas ela vem aqui, a gente inclusive tem shows marcados agora com a Lia, a partir desses 2 meses que vem, tem ensaio com Pinduca. Minha rotina é essa, eu venho para o quartel, saio daqui, vou em casa, daqui se tiver estúdio eu vou, se não tiver estúdio eu vou para o estúdio do Pinduca para ensaiar o próximo show, né? E à noite, vim para casa mesmo, porque eu já estou com 50, então não dá mais para estar andando na noite por aí. Acabou revelando aí a idade não vem a 50 anos, a idade não permite, né? Mas a minha rotina é essa. E como Belém, eu estou um pouco afastado também da noite de Belém, devido falta até mesmo de casas noturnas em Belém, que você possa tocar com uma grande banda, entendeu? Então, a minha rotina é essa, é estudar. Eu não vou aqui chegar e dizer para vocês, mentir, que eu estudo, porque eu não estudo mais. Eu, sinceramente, eu creio, acho que eu não tenho mais nada que provar nem para mim, nem para ninguém. Eu cheguei numa fase da minha vida que dificilmente um músico consegue alcançar. Fazer tudo isso um cara que mora no norte do Brasil. Nós que moramos aqui no norte do Brasil, nós somos muito discriminados, bastante discriminados. E para um músico chegar ao patamar que eu cheguei, para tocar com vários artistas, no Brasil inteiro, né, com a Beth Carvalho, já toquei, eu toquei com artistas globais, e você chegar ao patamar desse e conseguir você manter isso, que o difícil não é você chegar, é você manter, né? Então, você manter esse equilíbrio, manter essa performance é difícil. Então, eu agradeço a Deus muito mesmo por isso. E dizer que eu estudo tantas horas por dia, isso é mentira. Não tem mais. Não tem mais. Eu já estudei 8 horas por dia, mas quando eu tinha lá 15, 16, até os 20 anos eu estudei. Muito bom. Eu ouvi dizer que o teu cartigo, que o seu Maranhão, né? Sim, meu filho era pai, que Deus o tenha. Era ouvir jazz, ouvir os discos, né, das referências, que se tornou referência para você. É verdade isso? Confirma? Olha, o meu castigo realmente era esse. O meu castigo começava às 8 horas da manhã. 7 horas tomava um bom café. Quando dava 8 horas da manhã era o disco de vinil, porque naquele tempo, hoje em dia a internet é muito fácil, o cara acessa, volta, toca devagarinho. Naquele tempo não, naquele tempo você botava na radiola o disco, quando não era numa fita básica, fila de tape, colocava uma fitinha básica e você ficava voltando lá e ouvindo, para tirar aquela frase, né? Aí tu tinha que ouvir, voltar 10, 15, 20 vezes até fazer igual. Tinha que ouvir, porque não tinha partitura. Hoje você baixa a música na internet, a partitura já vem junto, né? Tem uma facilidade. Hoje quem não conseguir tocar, é melhor parar. No meu tempo era difícil. No meu tempo, você, para conseguir tocar uma música, tirar, por exemplo, aquele mambop, né? Sim, o mambop do Arturo. Aquele mambop do Arturo, aquilo ali, eu tirei aquilo decorando, ouvindo, nota por nota, frase por frase, né? Hoje em dia você baixa a música, dá lá a partitura, você vai tocar, a facilidade maravilhosa, né? Então naquele tempo era assim. Fora também dizer que quando passava na rádio, né, você não tinha aquele disco, aí passava uma música na rádio, aí você escutava, tinha aquele momento para escutar, Só né? tinha aquele momento. Para tirar uma música. É verdade. E o meu pai foi meu anjo da guarda, meu pai, ele foi meu herói, e meu pai foi meu maior incentivador, porque é o seguinte, o meu pai, ele, além de mandar buscar instrumentos importados dos Estados Unidos, isso era uma dificuldade também, era outra. Você não entrava nada no Brasil, porque não podia entrar nada importado, tinha que ter quarta-via, e era um problema tremendo com a Receita Federal. Então, nós tínhamos posso nem revelar isso, eu vou pular essa parte, dos instrumentos, como comprava, mas a realidade é que vinha instrumentos, o papai conseguia comprar para mim, eu tinha os melhores instrumentos na época. Isso aí, graças a Deus. Agora, existia uma loja aqui chamada Person, que era a única loja que você poderia encomendar discos de músicos. Papai encomendava lá Herb Alpert, com Tijuana Brás. Papai encomendava lá Paulinho do trompete.
que é do Rio, né? Do Rio, toquei com ele, desculpa, ainda agora disse que eu não tinha tocado com uma das minhas referências e toquei com o Paulinho Trompete. Paulinho, sou fã dele. Não só no Rio, como aqui também, quando ele veio aqui em Belém tocar com o Ney Conceição, eu toquei com ele, foi maravilhoso. É você aqui, hein, Paulinho? E o final do Márcio Montarroz, que eu também toquei com ele no Rio de Janeiro. Poxa, perdão aí, eu esqueci dos dois brasileiros. E também foram minhas referências, né? Sem falar no referência também o Marciel, que era do Exército, sargento do Exército, também minha primeira referência como trompetista, não posso esquecer ele. Sim, tá certo. Sabemos que tem nascido aí, né? Tem se criado uma nova geração de trompetistas fantásticos, né? Outro dia eu estava no festival em São Paulo, o Garotinho tocando bem pra caramba. E queria saber a tua opinião a respeito dos trompetistas aqui do Pará, porque essa entrevista ela serve justamente para isso, para mostrar o quanto de artistas, de músicos que têm talentosíssimos, com potencial enorme, que não são tão valorizados fora, né? E essa entrevista serve para isso, para mostrar a carreira de cada um, ok? E o que você acha, Daniel, da nova geração aí? Ou, como diz o meu amigo, tem um amigo que é trompetista, depois eu vou citar o nome dele. Yeah! Olha, essa nova geração é fantástica, cara. Eu fico muito feliz porque toda vez que eu encontro alguns dos trompetistas aqui do Pará, eu sinto uma alegria muito grande, porque a gente se sente referência disso, de tudo isso, né? A gente começou isso, a gente começou esse trabalho. E esses garotos de hoje, eles iam lá na Praça da República assistir, quando nós estávamos ali tocando, improvisando, eu, o Wesley, quando nós tocávamos na Big Band da Fundação Carlos Gomes. Eu tenho certeza que esses meninos hoje, eles nos veem como referência na música, né? Muitos chegam e dizem, pô, mestre, você é referência nossa, você... Pô, a gente, através do senhor que eu fui dando os primeiros passos, fui gostando do jazz, enfim. Inclusive a minha também, pô, cara, é referência. Isso, obrigado. Então é o seguinte, olha, eu posso citar aqui, por exemplo, para mim, o mais promissor de todos, assim, que eu acho que tá, sempre que ele toca assim, até eu me confundo. Às vezes eu penso que é eu, mas já é ele que tá tocando. Olha, eu vou falar aqui do Joab Quadros, viu? Joab Quadros, é o Joab Quadros. Certo. O que é da aeronáutica. Pô, cara, o moleque, ele é virtuosíssimo, ele é estudioso. É referência também. Cara, ele é estudioso, é um garoto novo, é um garoto que tem tudo aí pra, despontar e ser um dos melhores do Brasil, com certeza. Deixando de falar nos outros, tem o Theo que está tocando legal, tem você, né? Tem mais. O Gerson. Tem o Gerson, né? Poxa, cara, tem tanta gente aí, o Gerson da Amazônia. É que eu me relaciono tanto com os que estão lá fora que a gente quase não se relaciona com os daqui. Né? Mas é pela correria, trabalho. Então eu trabalho muito mais lá fora do que aqui dentro. Aqui dentro o meu trabalho é esse aqui, é o Corpo de Bombeiros, é aqui onde eu estou, esse é o meu trabalho. Mas na realidade, o meu trabalho musicalmente está mais lá fora, devido aos artistas daqui tocarem mais lá fora, devido ao campo que aqui, infelizmente, é uma lástima. Aqui no nosso estado realmente é ruim. Tá certo. Agora, para terminar essa entrevista maravilhosa que foi, vamos deixar uma dica aí para toda a galera que acompanha, em especial os trompetistas, né? Vai ficar uma dica aí do grande mestre Daniel de la Touche. Mestre. Nada como entrevistar ele, ser o escolhido. Eu escolhi ele como o primeiro entrevistado. Obrigado. Porque justamente vocês viram, né, a carreira desse cara. Então, nada mais justo que ele ser o primeiro. Então é isso, Daniel. Obrigado. Que isso, obrigado. Foi um prazer entrevistar, saber um pouquinho mais da sua carreira. Prazer todo meu. E ele vai deixar agora aí uma dica para vocês muito legal, ok? Obrigado, galera. Não se esqueçam de se inscrever no meu canal, ok? Se inscrevam aí, aperte lá no sininho para receber as novas notificações e as futuras entrevistas que virão por aí.
Ok? Obrigado, galera. A maior dica que eu posso dar nesse momento, nós não preparamos nada, foi assim, muito em cima da hora. Mas a dica que eu tenho para dar para qualquer trompetista que esteja iniciando, vamos deixar os que já tocam, os que já são profissionais, essa aí, a dica é para quem está começando. De preferência, estudar o trompete, no mínimo 4 horas por dia. Isso é essencial. Estudar o quê? Estudar escalas. Se você tiver um arban em casa, estude um arban, é muito importante. Mas também você precisa tirar um pouco desse seu tempo, esquecer o método, esquecer as partituras e ouvir bastante músicas de todos os gêneros. Eu, no meu caso, gosto muito de blues, de jazz e de música popular pop americana, soul. Então é assim. A priori, eu digo sempre que antes de você se apresentar, fazer uma apresentação, você primeiro precisa, assim, pensar, eu vou tocar o mais simples possível, vou tocar de dentro de mim para fora. A música, ela tem que mexer, a música, ela tem que tocar, a música, ela serve de quê? Ela serve de instrumento, um instrumento de... Você tem que sentir o que você toca, você tem que colocar para fora o que você sente, de dentro da sua alma. Então, sempre que for tocar, procurar tirar o melhor som, sempre fazer uma apresentação, não precisa tocar trilhões de notas, fazer bilhões de malabarismo, que você não vai conseguir tocar ninguém. Então, a dica que eu deixo é essa. Eu vou tocar aqui um trechinho, um pouco de dentro de mim, sem ter que pagar direitos autorais a alguém, ok? Vamos lá então. Beleza, hein? Um grande abraço para todos.